Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Conexão. Meu nome é Alisson Reis e junto com o Matheus Fantinel, nós damos início a mais um podcast. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Fantinel, estamos aqui em mais um episódio do Sem Conexão. Hoje juntamente com o nosso grande amigo Murilo Miguel. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? E Murilo, conta pra gente um pouquinho dessa tua jornada aí como um grande influencer hoje em dia. Olha, eu não me consideraria um grande influencer ainda. Eu tô mais ainda iniciante. Mas foi caótico. Desde o começo foi caótico. Pra quem já me segue sabe disso. Eu nem sequer comecei fazendo vídeo de ciência. Comecei fazendo vídeo de comédia, de stand-up. Ah, é? Pois é, até que descobri que eu sabia de ciência. Daí uma coisa levou a outra. Mas foi tudo meio que por hobby mesmo. Comecei fazendo sem ligar muito porque eu ia fazer. Fazia sempre um amadorismo e tal, até que eu percebi que as pessoas gostavam disso. Você falou que hoje você começa a fazer um vídeo sobre física, ciência. Como é que você aprendeu isso? Você é autodidata? Você estudou? Você gostava disso da escola? Eu odiava a escola. Odiava a escola? Não tinha lugar que eu mais odiava profundamente que a escola, porque eu era antissocial, eu era esquisito na escola, as pessoas me zoavam e eu não via utilidade nas matérias. Então, tipo, a maioria das coisas, grande parte das coisas que eu sei hoje em dia, que eu ensino, é porque eu estudei sozinho. Mas é claro, eu não nasci sabendo, teve muito chão aí. Teve muita quebração de cabeça. E uma dúvida que sempre tem sobre mim, as pessoas têm sobre mim, é: será que eu vou no chat GPT pra pesquisar as coisas antes de gravar um vídeo? Ou eu já tô respondendo de cabeça? No começo do meu canal, nem sequer tinha chat GPT, né? Só pra deixar claro. Eu pesquisava e realmente ia aprender. A pessoa mandava lá. Eu ainda me lembro de algumas perguntas, como por exemplo, explica a diferença entre hidrogênio, deutério e trítio. O que é isso? O que é isótopos e tal? Eu falava, que porra é essa? Daí eu fui lá e ia pesquisando, até que eu aprendia, ia lá e passava informação pra pessoa. Daí chegava outra e tal. Só que eu tenho mais de 1.318 vídeos. Isso sem contar as transmissões ao vivo de horas que eu faço, às vezes aprendendo alguma coisa nova. Então, boa parte das perguntas que chegam hoje em dia, a maioria eu já sei responder de cara, e muita vai por dedução. Uhum. Cara, a tua bio é muito, muito sensacional. Influencer de ciência, ex-fumante e muito estranho. Influencer de ciência, você já deu uma palhinha pra gente do porquê. Fala pra nós, ex-fumante, como é que tá a situação aí? Você conseguiu superar? Ainda tem umas recaídas? Infelizmente eu dei umas recaídas. Assumiu ao vivo aqui? Assumindo ao vivo aqui? Pois é, né? Olha só, furo, vai botar na primeira capa do jornal. Fazer o quê? Mas o Metrópolis vai postar lá. A nicotina, sinceramente, a nicotina é um dos vícios mais filha da mãe que tem. Se não for o mais filha da mãe que tem. Porque eu posso, sei lá, pegar qualquer droga que você possa usar. Ela pelo menos vai ter algum prazer pra você. O único prazer da nicotina do cigarro é você não se sentir horrível. Você se sente horrível, na verdade, só que menos horrível. E você nem sabe o porquê. Explica melhor isso aí. Tipo, a pessoa que é viciada em nicotina, você sente uma vontade de fumar, você começa a sentir ansiedade, você começa a sentir agitação, e você não consegue entender bem o porquê que isso tá acontecendo. Mas assim que você vai lá, fumando, é um gosto horrível. Teve gente que fuma cigarro mentolado, vape e tal, mas vai lá fumando e vai passando. Você só se acalma, só fica mais calmo. É isso. É como se fosse um chá de camomila turbinado. Eu tenho pra mim uma coisa que eu levo de conversas com amigos, ex-fumantes ou até hoje em dia fumantes. O vício do cigarro ou qualquer coisa que você fume, hoje é muito mais pelo prazer de você ter um tempo de relaxamento do que pelo próprio cigarro. Porque nem você falou, o cigarro é horrível, cheira ruim, tem gosto ruim. Sim, cheira ruim, tem gosto ruim, faz você tossir. Praticamente detona a tua disposição e a tua estamina. Eu, por exemplo, não consigo correr 100 metros direto sem estar morrendo. A única coisa também tem muito da rotina, porque nos tempos que eu fiquei sem fumar, na verdade eu me dava uma enganada, porque eu tava tentando cortar a nicotina, eu tava fazendo todo um tratamento, só que eu ainda fumava. Só que eu não fumava cigarro, eu fumava uma coisa que era chamada de cumbaiá. O que é isso? O que é isso aí? É basicamente erva. É basicamente...
Não é esse tipo de erva. Não a verdinha. Cumbanha é basicamente como se fosse erva, camomila, cidreira, essas coisas aí, que dá. Não é bom você fazer isso, ainda assim tá jogando fuligem, tá jogando coisa, só que não tem nicotina. E também tem um cheiro bem melhor do que o cigarro, vão combinar, né? Tipo um incenso. E a ideia seria só suprir aquele hábito lá de sempre, terminei de jantar e tô lá. Daí meu cérebro fica pensando, pô, tô aqui fumando. Não tá vindo nicotina, mas tô aqui fumando. Então ajuda a dar uma engambelada, porém assim, ainda assim faz mal. Tu conseguiu sair do cigarro convencional, mas e o cigarro eletrônico? Os vapes, os pods. Essa recaída... Porque assim, vocês até falaram, o cigarro, o aspecto fica ruim, porque o cheiro da pessoa... você não consegue fumar em público, porque as pessoas não gostam, porque o cheiro é forte. Só que o cigarro eletrônico, socialmente, foi aceito, né? Porque o cheiro é agradável, não incomoda ninguém. Ali, mas hoje só que não se sabe ainda os malefícios, né, do cigarro eletrônico. Até porque você pode ficar... Eu vejo quem fuma, fica o dia inteiro consumindo. Enquanto o cigarro é 1, 2, 3 por dia. Pois é, o vape, né, o cigarro eletrônico que falam, dizem que não tem perigo pra saúde, falam, é vapor de água, só pra deixar claro, não tem vapor de água naquilo lá porra nenhuma, porque aquilo é um vaporizador, ele tem uma resistência dentro dele que vai passar uma corrente elétrica, tanto que ele é recarregável muitas vezes, e aquela resistência vai vaporizar a essência, no caso, como se fala o juice, né, dele, só que aquele juice lá não tem nada de água. Porque a água, ela na hora que ela vaporiza, ela retém muita temperatura. Então você queimaria completamente o teu esôfago e o teu pulmão se você tragasse vapor de água. Sim. É muito perigoso. Então, não tem. A questão é que eles colocam, além da nicotina, e às vezes uma dose altíssima de nicotina, a nicotina é letal, ela é tóxica, dependendo da quantidade que você ingere. A questão é que aquele óleo, quando ele vai entrando, ele acaba entupindo os brônquios e os alvéolos do pulmão. Então, com o tempo, você vai ter os mesmos efeitos que um fumante. Você vai ficar tossindo, você vai sentir falta de ar, você vai ficar com indisposição, porque, querendo ou não, o maior malefício do cigarro é praticamente entupir os brônquios, os alvéolos, os cílios que removem a poeira, que se você tá lá toda hora mandando essa coisa pra dentro, teu corpo não tem tempo de se recuperar. E qual que é a tua maior dificuldade em parar de fumar? É o vício. Como é que eu posso falar melhor assim? Você se sente... Você tentou ali alguns dias, e até hoje acho que tenta, né? Você falou que deu umas recaidinhas, mas não largou de mão todavia. Não. Você se sente mais estressado por não fumar? Se sente com dor de cabeça? Ou algum outro sintoma? Sente tudo que é de ruim. Tudo que é de ruim. Você se sente ansioso, você fica irritado pra caramba. Tipo, sei lá, caiu um garfo no chão, você sente vontade de quebrar a mesa na mão. Você sente dor de cabeça, você sente tontura, você sente muita agitação. Eu, por exemplo, que fico batendo o pé toda hora, nossa, e abstinência eu acho que eu tava malhando as pernas de tanto que eu ficava tremendo elas. Tem gente que dá tremedeira, tem gente que dá visão turva. E tu acha que produzir conteúdo nas redes sociais, tu acha que é uma rota de fuga pra isso? Eu acho que sim, porque, querendo ou não, ocupa a cabeça. A principal dificuldade do fumante, inclusive, isso é uma técnica que funciona muito. Eu acabei recaindo por conta de erro meu e tal, culpa minha. Porém, a vontade do cigarro, ela dura 5 minutos. Então, por exemplo, se eu tivesse parado de fumar aqui agora, e eu sentisse muita vontade agora de pegar um cigarro assim, meu Deus, tô com muita vontade, distrai a cabeça por 5 minutos que vai passar, que daí aquele pico de abstinência vai passar, é só você passar por esses 5 minutos e daí fica bem mais fácil, e depois de mais ou menos umas 2, 3 semanas começa a ficar mais fácil. Eu não passei disso aí porque eu não suportei, até porque deu uns problemas pessoal e estresse de fora sempre prejudica. Entendi. E assim, voltando ao assunto de antes, a parte do muito estranho na sua bio, o que te faz ser estranho? O que você faz a se sentir estranho? Sei lá, tudo.
Eu não consigo me definir. O povo sempre que me acompanha sempre fala que eu sou meio esquisito, que eu sou muito legal, mas que eu sou meio esquisito, porque ao mesmo tempo que eu fico zoando pra caramba, nas minhas lives, assim, que eu faço, às vezes eu faço live jogando, tipo, fazendo as maiores pataquadas possível. E daí tô eu lá ensinando nos vídeos ciência, física, química, às vezes programação, fazendo coisa assim. Eu acho que é porque o povo não consegue pegar direito, tipo, qual é que é dele? Qual que é desse cara aí? Pois é, você comentou com a gente que você começou no humor, produziu conteúdo com humor. E hoje tá... mescla um pouco, né? Tem um pouco de humor no... tem que ter um pouco de humor. Tem que ser divertido. Em toda área você tem que ser um pouco divertido, porque senão, né... Você assistiu uma teleaula... Em que momento, assim, você mudou para o ramo da ciência? Que hora que eu mudei? Primeiro que eu sempre fui muito, muito interessado pela ciência desde jovem. Eu desmontava eletrônico desde sempre. Eu pegava micro-ondas, desmontava para fazer gerador de energia. Eu mexia com placa de circuito. Eu mexia com programação, criação de site. Eu ficava misturando um monte de produto de limpeza. Nunca faça isso, só para deixar claro, você pode morrer. Então eu sempre tive essa paixão pela ciência. Só que eu também tinha muita paixão por falar com o público. E o que eu botei na minha cabeça numa época é que eu queria fazer isso na forma de comédia. Porque eu gosto de duas coisas. Eu gosto de ensinar uma pessoa, fazer com que a pessoa se interesse por um conteúdo, mas também ao mesmo tempo fazer com que a pessoa se divirta. Então eu tentei na comédia, acabou dando mais ou menos assim, mas não deu muito certo. Daí eu simplesmente comecei a postar vídeo só por postar mesmo, era tipo só pra distrair a cabeça, e comecei a ensinar ciência e acabou vingando. E hoje você já se considera uma pessoa que se sustenta com o teu trabalho de influencer, ou você ainda tem alguma outra atividade? Hoje eu diria que eu me sustento, mas demorou bastante tempo até isso acontecer. Eu passei, tipo, mais de 3 anos sem ganhar 1 centavo na internet. E isso tendo mais de 100 mil seguidores, assim, porque eu comecei no TikTok. Eu já tinha mais de 100, 200 mil antes de começar a ganhar alguma coisa, que daí lançaram monetização. Tentei no YouTube por muito tempo, que o YouTube que dá a maior parte do dinheiro. Só que eu não fui muito bem sucedido lá. Pelo menos por enquanto. Sempre tem tempo. Sempre tem tempo, né? Nunca pode desistir. Então, no começo foi muito difícil, só que daí eu comecei a ganhar o dinheiro e tal, comecei a planejar. Hoje em dia já tô começando a fechar contrato e publicidade melhor, então decidi me mudar pra cá pra cair de cabeça, né? Ah, sim. Hoje, me corrija se eu estiver errado, você tem mais de 350 mil seguidores no TikTok e quase 400 mil no Instagram. Isso. No começo, você chegou a algum momento da tua vida e você falou assim, vou desistir. Ou isso era só um hobby que se tornou muito certo, que deu muito certo pra você? No começo eu tratava praticamente como uma obsessão. Boa parte por conta de eu ser autista também, que tem todo o negócio de hiperfoco. Depois acho que seria interessante falar. Mas no começo eu tratava isso muito como do tipo, é isso que eu tenho que fazer ou não vai ser nada. Porque eu nunca me adaptei em profissão de CLT. Pode parecer vagabundagem. Pode parecer vagabundo. O cara vai querer fazer conteúdo na internet, é vagabundo. Não. Eu trabalhei em muita coisa. Inclusive, já trabalhei por anos como pizzaiolo, caixa, garçom, operário de fábrica, assistente de costura, um monte de coisa. A questão é que eu nunca me adaptava naquele ambiente, eu não gostava de ficar naquele lugar. E daí eu via na internet como se fosse uma fuga, porque era uma coisa que eu me sentia confortável em fazer. Hoje em dia, tipo, acho que é só pegar o celular, gravar um vídeo, postar. Só que tem vezes que eu vou desde que eu acordo, que eu fico planejando coisa, até às 5 da manhã, na hora que eu vou dormir. Tipo, planejando, fazendo um monte de coisa, gravando vídeo, gravando pra outro dia e tal, que às vezes, que hoje, por exemplo, eu vou ter que sair, amanhã eu não vou poder gravar, ter que adiantar os de hoje. Assim. E você comentou que você tem uma agência que administra um pouco a tua carreira, e eu queria saber se existe uma cobrança, como se fosse o teu chefe, sabe? Você tem que produzir tal conteúdo, tem que publicar tal horário. Queria saber se tem essa pressão, ou se é tranquilo, se é espontâneo, se faz na hora que tu quiser, quando você quiser. Olha, é difícil dar uma resposta certa, porque da mesmo jeito que existe empresa onde você vai trabalhar de carteira assinada boa, que o chefe é supimpa, existe empresa
onde você vai passar o inferno na terra. Eu dei sorte de ter uma agência que é muito compreensiva. Ele cobra, assim, e tal, mas é mais porque eu sei que ele tem estratégia, ele sabe que aquilo vai ser o melhor, ele dá o meu agente e tal, ele dá umas ideias que vai ser bom e tal, ele sempre pergunta a minha opinião, pergunta como é que eu tô, se eu tô bem da cabeça pra gravar, fazer um projeto e tal, então eu dei sorte de cair com uma agência muito boa. E já pegando esse gancho de agência, passa uma informação pra nós aqui. É real esse negócio de ter um horário pra postar as coisas, porque vai dar mais visualização, mais resultado? Se tem alguma coisinha pra colocar na thumbnail ali que dá mais engajamento? Ou se é um humor mais qualificado? Como que posso... Hoje, como a gente tá começando também nessa área ali de Reels e tudo mais, TikTok... A gente precisa dessa dica. E isso existe de verdade ou é só um mito? Existe e não existe ao mesmo tempo. Parece complicado, mas é o seguinte: não existe fórmula mágica e não existe horário certo pra postar, porque dependendo do teu público vai mudar. Tem gente que o horário de pico geralmente em todas as redes sociais é entre meio-dia e final da tarde, que é o momento que as pessoas estão mais em casa. Tipo, lives mesmo estouram lá pelas 9 da noite. Por quê? Porque o povo tá jantando e gosta de assistir alguma coisinha. Sim. Enquanto lá. Mas no começo, tipo, ficar postando só naqueles horários específicos só funciona bem quando você tá começando, que daí você garante que você vai pegar uma atração. Depois que você já começa a crescer, não faz diferença. Já cansei de contar quantas vezes eu postei vídeo 3, 4 da manhã e ainda assim foi bom. Existe um mito do TikTok, não sei se você ouviu falar dos 200 views, né? A prisão dos 200 visualização é real? É real? É real? Explica pra gente o que é isso aí. O TikTok, ele te dá a famosa prisão, né, das 200 views. Ele acha que o teu conteúdo é ruim, que você tá usando bot, que você tá infringindo as regras e tal, mas ao invés de ele te dar um aviso e falar que você tá fazendo caca, ou assim, ele simplesmente te bota nessa prisão aí. Porque daí, se você for um bot ou alguma coisa assim, geralmente para ali. Agora, se você continuar criando conteúdo de forma constante, o TikTok meio que detecta. Peraí, esse cara tá realmente sério aqui, vamos deixar ele passar. Ou seja, é mais como se fosse um pouquinho de chega pra lá, mas ele te deixa crescer de novo. Existe mesmo, então? Hã? Isso aí existe mesmo, então? Existe. E a prisão de 0 visualização também. Você já chegou a passar por isso também? Já. Olha só. Trabalhar com grandes marcas, publicidade, como é que começa? Como é que eles chegam em você? A gente tem uma visão que as grandes marcas são homens engravatados que chegam com uma pasta, com um contrato e... Que nada, eles se assemelham muito mais aos teus amigos da quinta série. Porque o primeiro comercial que eu fiz pra uma empresa grande não foi nem no meu perfil e tal, foi num perfil anônimo que eu tinha no Twitter, mas que é bem famosão, inclusive eu não sei se eu conto. Enfim, mas lá naquele perfil eu também ensinava coisas, só que xingando, mas xingava pra caramba, tipo, mais uma forma de comédia. E chegou, eu fiz uma publicidade pro Burger King. Eles queriam divulgar um negócio do novo combo lá, que saiu o filme do Jurassic World, e eles queriam que eu divulgasse do meu jeito. Eles queriam que eu xingasse no texto, e eu fui lá, mandei lá antes lá pros caras, os caras responderam com o áudio se mijando de rir. Então é assim, porque geralmente não é empresa grande que te contrata diretamente. A empresa grande, tipo Burger King, McDonald's, sei lá, eles contratam uma agência de publicidade, dão a verba pra essa agência e a agência contrata os influenciadores, ou seja, é tudo uma intermediação. Hoje a gente tá vendo então que você acabou de citar também numa das perguntas anteriores que você tem o TEA, né, no caso, o autismo. Ah, sim. É o transtorno do espectro autista. Isso, O cordãozinho aqui é pra ficar bem fácil de ver. Conta pra gente como que foi na sua infância, quando que você descobriu, quando que você foi fazer um exame pra saber se tinha, se isso apareceu do nada, se isso era muito presente na sua vida, se te incomodava quando você era mais novo? Me incomodava. Porque, na verdade, qualquer coisa incomoda se você não sabe o que é. Pode ser a coisa mais pequena possível. Se aquilo te incomodar, o mínimo que for, e você não souber o que é, vai te incomodar. É tipo você tá dormindo de noite e você ficar ouvindo um barulho dentro da tua casa, bem baixinho. Não é o suficiente pra realmente te acordar no meio da noite. Só que aquele barulho te incomoda um pouquinho, só que tu não sabe o que é ou aonde tá. Vai te perturbar conforme o tempo passa. Uhum.
Porque você não sabe, meu Deus, de onde isso tá vindo? O que é isso? O que tá acontecendo? Então, quando eu era criança, eu sempre notava que eu era muito diferente dos outros. Porque eu gostava muito de ficar sozinho, eu era hiper focado em muitas coisas. Eu tinha muita dificuldade em entender coisa que não fosse literal. Inclusive, essa é uma das características do autismo. A dificuldade extrema em entender coisa que não é literal ou entender sarcasmo. Até hoje em dia, eu tenho que me adaptar com isso. Tipo, não tem umas expressão que geralmente é óbvio. Você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Tipo, quando você faz uma merda lá, tua mãe fala assim, tu vai ver com quantos paus faz uma canoa. Na minha cabeça, a minha mãe ia me mostrar fisicamente com quantas tábuas de madeira ela ia construir uma canoa. Tira o cavalinho da chuva. Pô, cadê o cavalo pequeno na chuva? Eu entendia exatamente assim. Daí, conforme o tempo que eu fui aprendendo que saiu uma expressão, e hoje em dia passa normal. Só que quando eu era criança era difícil. É bem difícil. E você sofreu muito com isso, e ao mesmo tempo se comenta muito sobre o autismo, você mesmo falou, sobre o hiperfoco. Isso chega a ser um benefício? Atrapalha? Como é que isso fica na tua vida? O hiperfoco, eu diria que ele é uma faca de dois gumes. Ele é como se fosse um esteroide da academia. Do mesmo jeito que te ajuda a ganhar músculo de forma mais rápida, ele pode te atrofiar e te cansar muito rápido. Porque uma coisa que era pra ser um lazer ou mesmo um trabalho acaba se tornando uma obsessão. Eu, por exemplo, com programação. Você consegue imaginar um piá de 12 anos metido com programação de rede social? É uma coisa louca, mas ficava lá horas e horas e horas, às vezes virava uma noite e outra, passava mal, ficava com dor de cabeça, tinha problema na escola. Do mesmo jeito que eu aprendi muita coisa de programação, não por ser gênio em programação, mas por ser um viciado nisso, isso também prejudicou muito a minha vida. Pelo menos naquela época, até eu aprender a me controlar. Então, é uma faca de dois gumes. Do mesmo jeito que você aprende muito, você também acaba se prejudicando um pouco. E você recebe algum auxílio do governo por ser autista? Se eu não me engano, tem como receber, mas eu prefiro não receber. Sinceramente, eu só uso esse cordão aqui quando eu saio, mas pra se caso der algum problema e tal. Sim. Mas eu nem sequer uso isso aqui pra passar na frente de fila e tal, porque vamos combinar, eu não sou cadeirante, eu consigo ficar de pé, eu tenho raciocínio, eu consigo passar de boa. Usa por segurança. Eu só uso por segurança mesmo. Tipo, sei lá, ser abordado pela polícia, os caras achar que, sei lá, eu sou um traficante. Agora também com o cabelo. E conta pra gente, pegando o engajamento do cabelo agora. Foi recente isso aí e qual que foi a pilha? Não, que a Netflix tá fazendo Breaking Bad 2, eles me chamaram. Não. Eu resolvi fazer isso aqui só porque os caras ficam me chamando de Walter White. Eu ensino química, sim, meio doidão, tenho barba, e os caras, olha o Walter White. Eu apareço careca de barba e os caras ficam loucos. O White tá velho também, agora tem que substituir. Você comentou que você mexe um pouco com programação, e eu vi no seu perfil você colocando o Doom num comentário do YouTube. Cara, eu já vi várias pessoas que colocaram Doom em vários lugares. Pois é. E como é que consegue? Como coloca um jogo dentro de um comentário, cara? Não, porque a graça mesmo é que o Doom ele virou um meme por ser extremamente leve. Por que o Doom é extremamente leve? Porque praticamente não tem modelos, não tem mesh lá dentro. Se você trabalha com jogos e tal, você sabe o que é mesh, collider e tal. O Doom inteiro é gerado proceduralmente. O que isso significa? Significa que não tem nada pré-definido lá. É tudo cálculos matemáticos super simples que acabam compondo o jogo. Então, o Doom ele é extremamente leve. Ele consegue falar com a parte mais profunda do computador. Quanto mais perto do computador, mais eficiente ele vai ser. Então, surgiu esse meme. O Doom é tão leve que você só precisa de uma tela e uma interface gráfica. Só isso. Uma interface gráfica e qualquer poder de processamento que você vai rodar Doom. Então, esse é o meme. Mas, em teoria, daria pra rodar diversos jogos nos comentários do YouTube. E esse é um conhecimento que você tem, que as redes sociais hoje, as pessoas buscam se informar por redes sociais. Sim. Eu
Eu conheço muita gente que hoje não usa mais o Google como navegador, usa o TikTok. Hashtags. E como é que você se identifica como um criador de conteúdo científico? Se você se preocupa com as informações que você passa. Sim, eu me preocupo bastante com as informações que eu passo. Eita. Eu não posso negar que eu já falei coisa errada. Ninguém é perfeito, eu não sou um gênio. Todo mundo passa alguma coisa errada de vez em quando. O problema é quando é intencional, né? Daí a pessoa é mau caráter. Só que daí alguém vai lá, me corrige e tal. Às vezes não dá pra eu fazer um vídeo complementar, mas daí no próximo que eu for falar sobre aquele assunto, eu já vou ter corrigido o meu erro. Então é isso, sempre corrigir toda vez que você fizer um erro e eventualmente você vai parar de cometer tanto. É assim que funciona. E voltando pra parte... O negócio da pesquisa lá, no caso, porque hoje em dia as redes sociais elas estão oferecendo uma coisa que antigamente não se tinha, que é transformar o conteúdo em uma coisa prazerosa de se consumir. Porque vamos combinar, estudar matemática na escola é um cu de chato. É muito chato. Estudar química na escola é muito chato. História, chato pra caramba. Biologia, reprodução das angiospermas, eu vou dormir. É isso. Agora você vê alguém na internet usando exemplos, falando de uma forma empolgada. É sério, um professor que chega na sala de aula e é empolgado, faz uma piadinha de vez em quando, diverte, pode notar que a matéria desse cara é sempre a que tem as melhores notas. Mas E na internet sempre tem isso. É o cara que ganha a turma, né? É o cara que ganha a turma. No meu ensino médio era exatamente assim. Tinha os professores preferidos e muitas vezes eu percebi que é o seguinte: trocava muito de professor durante os anos que se passavam. Uhum. E não era a matéria em si que era boa. É o professor, é quem dá aula. É uma aula didática e bem estruturada, sabe? Animada. Nossa, eu odiava matemática até a quarta, quinta série. Quando foi sexta, sétima série, peguei uma professora ali que me fez ir mais cedo pra aula todo dia. Exatamente. E na internet isso é amplificado muito, porque na internet todo mundo pode expressar aquilo que realmente gosta com a intensidade que a pessoa gosta. E hoje nas redes sociais é tudo muito rápido, tudo tá passando, é tudo imediatismo. Como que você faz pra ter teus conteúdos sempre bem engajados? Você só mantém o teu ritmo, deu certo e continua? Até hoje eu tô tentando entender, eu só mantenho o meu ritmo. Só pega Eu só mantenho o meu ritmo, mas tipo, pelo menos o meu estilo de conteúdo me permite postar 20 vídeos num dia se eu quiser. Ah, sim. É diferente, por exemplo, de toda essa estrutura aqui profissional que vocês têm, que provavelmente pra lançar um corte bem editado é horas e horas por corte. Dá um trabalhinho, mas não chega a ser tão demorado. Mas é um pouco de paciência. Tem que ter um pouco de paciência. Agora, se eu pegar meu celular, pegar uma pergunta, e aí, beleza, pergunta, a resposta é essa, pô, postei. Não, Segundos. Mas aí que tá, a tua produção é um pouco mais fácil, um pouco mais simples. Mas o teu conteúdo é avançado. O pessoal te pergunta sobre usinas, sobre coisas muito complexas. Você faz um pré-roteiro, você já tem de cabeça, como é que funciona? No começo eu fazia um roteiro, agora eu já faço de cabeça. E é um conteúdo mais fácil, assim, de fazer de forma em questão de produção e gravação. Agora, tipo, questão de estudo mesmo é mais complexo. Inclusive, acho que eu fico pegando uma resposta no chat GPT. Então, vamos tirar a prova aqui agora. Faço qualquer pergunta aí. Eu vou pensar numa aqui bem elaborada já e eu vou... Quem vê o primeiro ovo ou a galinha? Quer ver primeiro o ovo ou a galinha? Essa é boa, hein? Perguntou pra um químico, pergunta de biologia. É foda. Mas é a galinha. Porque as galinhas se descendem dos grandes répteis. Tanto que a galinha tem um parentesco direto dos grandes répteis, no caso tiranossauro e tal. Então, primeiro precisou ter a galinha ou o que você considera próximo de uma galinha, para se ter o ovo que daria origem a essa nova espécie. Porém, é como se fosse um paradoxo filosófico. Eu até fiz um vídeo ontem sobre isso. É impossível você apontar numa linha do tempo evolutivo e dizer qual espécie é um e qual espécie é outro. Tipo, pega dos seres humanos, por exemplo. Lá atrás, os homens das cavernas, Neandertal, Australopithecus. Você pode apontar para um bem distante e falar, tá, isso aqui não é ser humano. E tu pode apontar para um hoje e falar, esse é ser humano. Em qual ponto um deixou de ser outro? Tu não consegue. Porque as mudanças são tão sutis, ao longo de tanto tempo.
e elas se ramificam, que é impossível. Existe até mesmo um paradoxo filosófico muito famoso, que é o paradoxo do navio de Teseu. Imagina que o navio de Teseu, que é retratado na mitologia grega, ele acaba atracando num porto. E uma vez por dia, acaba caindo uma tempestade que arranca uma tábua dele. No outro dia, essa tábua é reposta. Ou seja, caiu uma tábua, foram lá e colocaram uma nova. Sim. Ao longo de anos e anos e anos, todas as tábuas todas as tábuas originais deixaram de existir e foram substituídas por tábuas novas. Tudo de pouquinho em pouquinho. Já não é mais um navio de Teseu. Você pode até considerar, mas os materiais originais não estão mais lá. Em que ponto ele deixou de ser um navio de Teseu? Interessante. Na primeira tábua? Na segunda? Na metade? No fim? Na penúltima? Eu penso isso muito com carro. Eu assisto bastante corrida e tem um pouco dessa lógica, sabe? O piloto tá na corrida, ele bate o carro, é trocado tudo. O que é considerado o carro? O chassi? É o pneu? Piloto. O motor? Ah, não. O motor é realmente o carro. Ah, então quer dizer que se tudo do meu carro ficar intacto e eu trocar o motor, já vai ser outro? Então, esse é o questionamento. Até porque eu achava que até o chassi deveria ser que é o esqueleto do carro, seria o início dele, o que caracterizava um carro. Mas eu descobri que tá o chassi trocado, então... Uma pergunta científica agora, então. Vamos lá. Existe uma... Não acredito ser científica, vamos ver se eu não cometo uma gafe. Mais uma. Não, pode mandar. Não tem pergunta ruim. Hoje, existe uma grande disputa sobre energia, né? E a China tá trabalhando buscando a fusão nuclear, né? Uhum. Que você pode explicar melhor pra gente e se assemelha um pouco ao que acontece no Sol. Sim, é a mesma coisa que acontece no Sol, na verdade. E a China é a mais avançada na corrida pela fusão nuclear com o reator Tokamak. Como é que funciona a fusão nuclear? Existem formas de você ganhar energia elétrica através dos átomos, que você usa núcleos atômicos. Existe a fissão, que ocorre nas usinas nucleares, que é onde você divide os núcleos atômicos. Dividir os núcleos atômicos, parte da massa deles se torna energia, essa energia é convertida em calor, esse calor acaba esquentando água, que vira vapor, gira turbinas e gera eletricidade. Agora, quando se trata de fusão nuclear é diferente. Ao invés de você dividir, você funde. Você une dois núcleos atômicos leves para fazer um mais pesado. E parte da massa desses dois acaba se tornando energia até 5.000 vezes mais do que a fissão. Só que daí essa energia é liberada na forma de fótons. Ela acaba irradiando, faz muita energia. E essa energia é meio que coletada como se fosse placas solares. O problema é que para essas condições acontecer, é ultra mais difícil você fundir núcleos atômicos do que você dividir eles. Fora que você precisa de condições extremas, milhões de graus Celsius. Você precisa, além disso, de suspensão magnética. Porque como é que você vai manter um plasma superaquecido a milhões de graus Celsius em contato com qualquer material que você tem? Você precisa de suspensão magnética. Então, o grande desafio da fusão nuclear a gente já faz. Acontece fusão nuclear praticamente toda hora. Até mesmo nas bombas de hidrogênio, como por exemplo as bombas de destruição em massa mais fortes que já foram feitas. Acontece toda hora o ser humano tem essa capacidade. O problema é tirar mais energia do que você colocou. Então esse é o objetivo e essa é a corrida. A partir do momento em que você coloca uma quantidade de energia para iniciar o processo e tirar mais, daí pronto, a fusão nuclear já está compensando. Enquanto isso não acontecer, então ainda não é viável comercialmente. E você acha que essa é a grande próxima revolução energética? Sinceramente, sim. A fusão nuclear é a próxima revolução energética com toda certeza. E a inteligência artificial vai ter um papel crucial nisso. Eu ia entrar nesse assunto, justamente. Porque, a inteligência artificial ela não serve só pra gerar fanfic do Bolsonaro e do Lula, que nem eu fiz no começo do ChatGPT. Mas ela serve também para analisar dados de uma forma extremamente avançada, profunda, e de um jeito que as pessoas nunca considerariam, já que você consegue testar milhões de cenários simultâneos. Você consegue ver a IA hoje, muito se comentou quando lançou quando deu uma bomba da IA ali. Sim. É como se tivesse um malefício para o humano futuramente, fosse dominar o mundo, ou você acha que isso é só uma ferramenta para o uso pessoal que é muito, muito prática? Uma ferramenta muito prática? Pega teu celular aí. Não, sério, pega teu celular aí.
entra no WhatsApp e começa a digitar uma mensagem. O que aparece em cima? Uma correção de texto. Uma correção de texto. O que acontece se você ficar clicando no mesmo lugar da correção de texto? Você fica clicando. Ela vai trocando as palavras. Vai trocando as palavras, mas ela tenta montar alguma coisa. É a mesma coisa. Você tem um chat GPT minúsculo aí. É isso que o chat GPT é. Ele é basicamente um ultra corretor de texto avançado. Tanto que GPT significa Generative Pre-trained Transformer, ou Transformer Generativo Pré-treinado. O que ele faz? Ele basicamente utiliza essa mesma coisa. Ele prevê a próxima palavra. Você dá uma sentença para ele do tipo, me explique o que ocorre no núcleo do Sol. Ele vai ler cada uma dessas partes, vai fazer um processo chamado de tokenização, e depois ele vai tentar gerar uma resposta baseado nas diretrizes que ele tem. Ou seja, ele vai dar a primeira palavra, como por exemplo, o, e depois sol, e baseado no banco de dados dele, ele vai pegar o, sol, depois funciona, qual que é a palavra mais próxima, provável, né, de aparecer, o sol funciona através de fusão nuclear. Ou seja, o ChatGPT funciona assim. A grande revolução é uma coisa chamada limiar de atenção, ou espaço de atenção, que é para isso que os transformers servem, que são bibliotecas matemáticas. Eles conseguem associar, através de vetores, isso envolve álgebra linear, mas eles conseguem associar palavras que tenham proximidade. É por isso que o ChatGPT no começo, ele se tornou tão revolucionário, porque ele consegue meio que associar uma palavra a outra, ele consegue entender que tem uma ligação ali. Como, por exemplo, seu Jorge saiu de carro para ir na padaria. Ele consegue correlacionar muito melhor a padaria ao seu Jorge. Por quê? Porque ele consegue meio que ir de uma palavra até a outra. O seu Jorge está indo para onde? Na padaria. Ou seja, ele coloca com uma proximidade maior. É a mesma coisa que acontece no teu corretor. A diferença é que o ChatGPT é trilhões de vezes maior e utilizou trilhões de vezes mais conteúdo para ser treinado. É só isso. Ele é um corretor de texto ambulante. Para funcionar, pouco que eu sei, essas IAs, elas precisam de um banco de dados muito gigantesco, né? Sim. Elas precisam de todo o conteúdo da internet, praticamente. Ela precisa ser alimentada. A que ponto estamos de elas se desenvolver com, como eu posso dizer, igual o ser humano, com pensamento próprio, criação própria? Sentimento? O que diferencia... Vou reformular a pergunta. O que pode diferenciar uma IA de um ser humano? O que diferencia uma IA de um ser humano é que... Muitas coisas, primeiro. Dizem que a capacidade de conexões, de tokens do ChatGPT 5, por exemplo, vai ser 1000 vezes mais do que o cérebro humano. Para começo de conversa, isso é mentira. O cérebro consegue formar quadrilhões de conexões. Segundo, cada conexão ela consegue ser renovada e refinada constantemente. O ChatGPT, ele é bom por quantidade. Todos esses microtreinamentos, os tokens que falam, sei lá, tantos bilhões de tokens, parâmetro de contexto, é como se fosse uma implementaçãozinha pequena em cima da outra, mas você não consegue refinar todas. Agora o ser humano não. O ser humano aprende uma informação, só que conforme o tempo vai passando, conforme as experiências, ele refina cada vez mais e mais. Ou seja, você nunca está preso a uma noção para sempre. Você não é um robô que é treinado uma vez e você só vai saber aquilo. Você consegue refinar isso para ficar melhor e melhor. Então o ChatGPT ele não tem consciência, ele não vai ter consciência. Até porque ele está dividido em diversos servidores, é uma coisa meio louca. O cérebro humano funciona de uma forma completamente diferente e, como eu falei antes, o ChatGPT é praticamente um corretor de texto ambulante. A China lançou o DeepSeek, né? É, o DeepSeek. Eu usei, inclusive. O grande concorrente do ChatGPT lançou gratuito. O ChatGPT também é gratuito, só que ele tem a versão paga. Sim. O DeepSeek lançou de forma gratuita a versão paga do ChatGPT. Falam que ele é mais leve, que demorou menos tempo para ser feito. Custou menos e é open source. E é open source. Como é que se enxerga essa guerra entre China e Estados Unidos, desenvolvimento? Eu acho muito massa. Não, muito massa no sentido que é interessante ele ver isso. Querendo ou não, isso praticamente deu o pontapé inicial para quebrar o monopólio do ChatGPT, praticamente, que ele foi o primeiro. Na verdade, só surgiu o ChatGPT porque o Google foi burro.
Sabiam dessa? Não. Você lembra a sigla GPT? Generative Pre-train Transformer. Ou seja, não é o Transformer do filme Transformers. É tipo a biblioteca que faz o negócio da atenção. Sabe quem foi que pesquisou e começou a desenvolver esse modelo? A Google. Só que ela não investiu nesse modelo. Daí, chegou a OpenAI e simplesmente pegou os pesquisadores lá, pegou o paper lá, que fala que é como se fosse um artigo científico na computação, falou, nossa, que interessante, vamos fazer. Pronto, do dia pra noite a internet inteira tá infectada com inteligência artificial. Ou seja, o ChatGPT existe porque o Google foi lerdo. Bombou, foi uma... Nossa, uma... Pois é, e isso acabou praticamente monopolizando para a OpenAI as inteligências artificiais generativas. Hoje em dia surge uma a cada semana, mas bem no fim todo mundo só se lembra do ChatGPT. Tipo, surge navegador da internet toda hora, mas você se lembra de algum além do Google? Difícil, tem o Opera, mas... Pois é, né? Mas você usa... Você pensa, navegador web, você vai chegar, Google. É tipo, inteligência artificial, ChatGPT. Isso aí. É isso, só que o DeepSeek ele tá meio que quebrando esse paradigma. Ele tá chegando com uma coisa que nunca foi visto nesse ramo, que é uma inteligência artificial daquele calibre ser open source. Ou seja, se eu quiser, eu posso ir lá analisar e desenvolver minha própria. A questão é que requer um investimento até que bem considerável. E a IA, ela pode ser usada no dia a dia das pessoas, a gente nem tem noção como, né? Parte da automação, criação, você consegue enxergar um lado negativo da IA? Sim, o emburrecimento das pessoas. Porque, assim? Vamos ser honestos, é bom você ter uma conveniência, é bom você ter certas coisas, mas tem certas coisas que você tem que fazer por si só. Tanto que o próprio ChatGPT tem um aviso lá embaixo. A IA pode cometer erros. A IA pode cometer erros. Averigas de informação. Se você for no Google agora, e digitar, entre aspas, como modelo de inteligência artificial, fecha aspas, escreve -openai.com, para daí você excluir o site da OpenAI. Você vai ver milhares de notícias e artigos que foram escritos com inteligência artificial e que a pessoa que pediu não teve nem a decência de tirar como modelo de inteligência artificial do começo. Ou seja, isso tá emburrecendo as pessoas de certa forma. Não, mas você tem que usar de uma maneira responsável. Eu mesmo já usei para pegar fórmulas e tal, mas eu até já fiz teste. Ele erra nas fórmulas. Ele acerta qual que é a fórmula. Me dê a fórmula da gravitação universal de Newton. Ele acerta. Ele me dá a fórmula, F e tal, sobre tal, ele me dá a fórmula. Agora pede para ele calcular aquilo lá. Ele vai te dar um número que vai parecer certo, mas se você souber como calcular a fórmula, você vai ver que tá errado muitas vezes. Mas essa parte do emburrecimento, da parte de deixar as pessoas dependentes. Menos o cérebro, até de uma forma mais chula de dizer. Pois é, porque querendo ou não, é uma informação cuspida na tua cara. Aceita se você quiser. Porque antigamente era livro. Você tinha que ir na biblioteca, ler, e não tinha Google, não tinha pesquisa, internet, essas coisas. Tinha que consultar pessoas que sabiam, livro, biblioteca, e que o Google, se afundar, né? O Google ele meio que democratizou isso. E já estava bem acessível antes do ChatGPT. Você tem vídeo, você já tinha o TikTok, você já tinha... Você tinha uma maneira de buscar informações. Sim, você tinha. Mas o ChatGPT... É que o Google não deixa de ser um grande inventário, né? Ele não deixa de ser um grande inventário, só que hoje em dia... Você quer saber tal coisa assunto, ali, você entra num tal artigo, e quando você vai fazer um trabalho científico, você tem que usar fontes de outras pessoas assim renomadas com artigos oficiais pro teu artigo ou teu trabalho ser válido. Então, quando você começa a usar a inteligência artificial, você não tem fonte. Não. Você só... A fonte é o ChatGPT. A fonte é o ChatGPT. A fonte, ChatGPT. Tanto que hoje, você copiar um texto hoje, jogar no ChatGPT e perguntar pra ele se foi ele que ele fez, ele vai falar, não fui eu que fiz esse texto. Ele vai falar, fui eu que fiz esse texto. Ele deve... Eu acho que a inteligência artificial ela deve ser usada como ferramenta, né? Não como... embaixo. Ela tem que ser usada... Exatamente, ela tem que ser usada como uma ferramenta, não como uma parte do teu corpo. É a mesma coisa. Eu uso o celular pra trabalhar. Eu não morro se eu ficar sem o meu celular. Ele é uma parte que me ajuda demais, mas eu não sou completamente dependente dele. O cara que vai pra faculdade, por exemplo, vai fazer alguma coisa e fica usando o ChatGPT pra tudo, tá, beleza, você tá indo pra faculdade pra quê? Pra conseguir um emprego. Conseguir um emprego na área, vai continuar usando a inteligência artificial onde ela falha?
ou você vai ter que se virar nos 30. Você acha que isso é um jogo da massa pra manipular, igual foi, por exemplo, a televisão? Não. Isso é só... Não, o sistema que falam não é tão inteligente quanto pensam, não. Isso aí é só a empresa querendo ganhar dinheiro e o povo seguindo a onda. Tá na moda. É a moda. É a moda. Mas é muito criativo o jeito que usam, né? Eu já vi no agronegócio a IA sendo usada para gerir todas as máquinas, Sim. melhorar a produção, controlar pragas e o crescimento do... Pois é, dependendo da aplicação, a inteligência artificial é uma ferramenta incrível. Ninguém tem que romantizar o ser humano, a pessoa tem que ficar quebrando a cabeça por coisa que a inteligência artificial pode fazer. Como, por exemplo, analisar quantidades massivas de dados para plotar gráficos, fazer predições. Como, por exemplo, estão utilizando até mesmo na área médica para achar novas combinações de medicamentos, descobrir doenças em exames de raio-x e ressonância magnética, coisa que daí a pessoa não tem que ficar lá colada com o olho. E às vezes a pessoa nem tem capacidade de fazer isso. Ou seja, esse é um uso bom da inteligência artificial. Ela é uma ferramenta incrível, só que ela tem que ter o apelo da massa. Então é por isso que ela é daquele jeito tão... digita aqui um negócio e vamos te dar uma imagem. Eu vi um corte num podcast não lembro se era do Flow Podcast, de um médico falando sobre a implantação da inteligência artificial para fazer quando a pessoa chega no hospital, triagem. Da triagem? E lá nos Estados Unidos estão usando já a inteligência artificial para fazer a triagem da pessoa. E o médico está explicando do perigo que tem isso, que a inteligência artificial não tem o feeling do ser humano. E isso, em muitos casos, pode dar um problema sério. Assim como no direito, por exemplo. Tudo aquilo que é no processo, que é exato, por exemplo, lei de trânsito. Lei de trânsito é exato, é aquilo. Exato. Você pode usar IA, mas num processo mais complicado, processo de homicídio, o perigo de você usar a inteligência artificial sozinha, sabe? Pois é, como que você vai saber realmente se a pessoa, ela realmente não agiu enquanto estava fora de si, sei lá, se ela não agrediu alguém enquanto estava fora de si, se realmente ela não queria ter feito aquilo, se ela entrou em pânico e tal, não tem um precedente legal extremamente exato, daí a inteligência artificial não consegue, porque ela é um robôzão. Então, é aí que o ser humano tem que entrar. É muito perigoso utilizar inteligência artificial em áreas que não foi feita para utilizar. Existem áreas específicas que a inteligência artificial precisa ser usada, e são as áreas de exatas. Como, por exemplo, a área de desenvolvimento de fármaco, a área na pesquisa analítica, até mesmo na fusão nuclear, para você ver todas as condições, fazer simulações e tal. Aquilo é onde a inteligência artificial tinha que estar indo. Também na parte da educação e tal, mas isso precisa de um cuidado a mais, porque você está mexendo com informações que podem mudar a vida de uma pessoa, então você tem que garantir que elas sejam o mais certas possível. Assim. E essa tua fala é uma fala importante, porque ela tira aquela ideia que as pessoas acham que a IA vai substituir todo mundo, todos os empregos. E eu sempre achei que não. Eu lembro muito daquele filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, em que o pai do personagem principal, trabalhava na fábrica, né? Sim, e daí substituíram por uma máquina. Aí ele se adaptou, ele virou o cara que conserta a máquina. Então, sempre... Eu imagino que a IA não vai... Claro, ela vai derrubar muitos empregos, isso é verdade. Pois é, mas qualquer coisa que acaba surgindo como evolução, acaba cortando empregos de qualquer maneira. Se não se adaptar... Como, por exemplo, o surgimento do saneamento básico. Você ter água dentro da tua casa. Praticamente acabou com o emprego de quem trazia água dos poços. Mas agora você tem emprego de encanador, as pessoas que desenvolvem todo o sistema hidráulico. Você tem uma gama de profissões novas. Então, o que a inteligência artificial substitui, sempre vai ter gente para fazer manutenção. Porque, querendo ou não, ela não faz tudo sozinho. Ela não se mantém sozinha. Fora que a inteligência artificial é menos potente do que pensam. Pode parecer que o ChatGPT consegue fazer tudo, mas ele tem muita limitação. A maioria das pessoas pode não saber, mas é estimado que para cada resposta que o ChatGPT gera para tu, ele consome 100 ml de água. De tão quente que os servidores ficam por isso. Ou seja, ele gasta uma energia absurda.
chega um ponto onde se torna inviável. Por isso que o DeepSeek derrubou em 1 trilhão as ações do... Não, o ChatGPT nem tem ação ainda. Tipo da NVIDIA, das Big Techs. Por quê? Porque ele é 96% mais eficiente energeticamente. É por isso, as pessoas não percebem, o ChatGPT tem muita limitação. Ele precisa de quantidades massivas de informação. E tem uma estimativa de um estudo, que eu não me lembro qual é que é o título dele, em que até 2030 todo o conteúdo humano disponível para treinar a inteligência artificial vai ter acabado. Ou seja, até 2030 mais ou menos é o limite. E não dá para treinar uma inteligência artificial com conteúdo gerado por IA. Sabia dessa? Existe o problema da recursão quando se trata de inteligência artificial. Você não pode realimentar ela? Você não pode realimentar ela em hipótese alguma. É como se fosse assim, já fizeram até mesmo um experimento. Pegaram uma foto gerada por uma inteligência artificial, que já gerou através de fotos reais e tal. Pegaram essas fotos geradas pela IA, alimentaram a IA para treinar ela e pediram para gerar de novo. Em menos de 10 gerações, assim, 10 ciclos do caso, a imagem saía completamente bugada. É isso que é. O conteúdo da IA, ele é muito mecânico, ele contém pequenos erros. Então, sem o conteúdo humano, que é para isso que a gente treina inteligência artificial, senão seria um monte de número na tua tela, você não ia entender nada. Sem o conteúdo humano, a IA se torna uma massa amorfa. É por isso que hoje em dia estão construindo até bancos de dados inteiros só para armazenar conteúdo verificado humano. Do tipo, não deixar passar nada que é de inteligência artificial. Vamos armazenar só livro que foi escrito por ser humano, só pintura que foi feita por um ser humano, desenho feito por um ser humano, porque essa é uma preocupação real. Até nas próximas décadas, o conteúdo disponível na internet para treinar a inteligência artificial acabou. Não vai ter mais. E conta pra gente, quem quer se inteirar, não só no mundo das IAs, mas no mundo da ciência, referências, por onde começar, autores, youtubers, quem que você indica assim, pra galera que tem interesse em aprender mais sobre isso? Pra quem tem interesse em aprender mais, primeiramente, Murilo Miguel. Tem que fazer o merchan. Mesmo já? Não, tem que fazer o merchan de si mesmo, né? Que senão... Enfim, mas eu assisto muitos canais, acompanho muitas pessoas. O que eu mais gostava desde criança era o Iberê, do Manual do Mundo. Quem que não conhece o Iberê? Eu ia chegar nesse aí já. Exatamente, o Iberê. Gosto muito também do Pedro Loss. Pedro Loss faz um conteúdo incrível, extremamente bem editado. Qual que é o outro? Se gosta, por exemplo, de história, filosofia, tem youtubers e tiktokers que tem um que eu conheço, eu assisto, que é o Tinoco. E também tem vídeos assim. Cara, é muito interessante. É pra tu ver aquele negócio. História, que era um assunto que eu odiava. Eu paro no canal dele, assim, sobre a história do Van Gogh. Na escola, aquilo seria a coisa mais chata, mas eu sento lá pra ver um vídeo de 30 minutos e fico, caralho. Porque o cara explica de um jeito que é interessante. Não, só essas referências que você já deu pra gente, você vê uma semelhança, né? Todos eles, eu não sei exatamente a formação deles, né? Mas eles mudaram o estilo de passar conhecimento, né? Redes sociais, YouTube, são muito divertidos de assistir. O Loss, você falou, eu também consumo o conteúdo dele. Cara, ele apresenta pra gente um conteúdo de uma maneira que é muito atrativo. Exato. E talvez no estilo em sala de aula, cara, talvez eu não prestaria a atenção que eu presto. Então acho que esse é o caminho. Esse é o caminho pra... Esse é o caminho. Esse é o caminho. Fazer com que o conteúdo seja atrativo. Afinal, o conhecimento era para ser prazeroso. É até uma afirmação que eu ouvi esses tempos e que realmente faz muito sentido. O conhecimento é para ser lazer. E o lazer é mais importante do que o trabalho. Daí que muitas pessoas se confundem. Como assim? O lazer é você ficar se divertindo. Não. O lazer é você fazer coisas que você gosta, mas que te façam crescer como ser humano. Você praticar um hobby, você estudar alguma coisa a mais, você se exercitar. Isso tudo é coisa que te eleva como ser humano. O trabalho é para você manter a tua vida estável. Porém, o lazer é o que vai te jogar para cima. Então, o conteúdo tem que ser o lazer. Aprender, o conhecimento tem que ser o lazer.
E o lazer por si só tem que ser mais importante que o trabalho. Porque é isso que vai te elevar como ser humano e é isso que também vai elevar o teu trabalho, te permitir com que você cresça como pessoa. É assim que eu encaro a vida é assim que eu encaro a vida. Vamos fazer agora uma brincadeirinha rápida de perguntas e respostas sobre questionamentos do Sem Conexão. Beleza? Vamos lá? Seguinte, se você pudesse voltar no tempo hoje, tem alguma coisa do seu passado que te assombra, que você gostaria de mudar ou relembrar, reviver esse momento? Reviver eu não sei, mas eu quero... Por que você foi me lembrar disso? Esse negócio me assombra até hoje. Eu já contei esse negócio da live. Não. Melhor não, vão pensar coisa errada de mim. Foi um acidente. Não precisa falar. Não precisa falar, mas você voltaria no passado? Com certeza eu voltaria no passado. Primeiro eu voltaria no passado pra comprar Bitcoin. Eu aqui não sou louco. Eu aqui não sou burro. Na época eu não levava nem um pouco o Bitcoin a sério. Hoje em dia eu quebrei a cara, né? Muita gente... Muitas pessoas não acabaram perdendo essa oportunidade. Exato. E pra reviver alguma coisa... Eu acho que a única coisa que eu reviveria seria a minha infância um pouquinho com os meus amigos. Na época que eu saía pra andar de bicicleta e explorar no meio do mato, que hoje em dia eu sou um cara mais da ciência, da tecnologia, mas eu tive a minha época de ficar se jogando nas poças de lama. Velhos tempos, muito bom. Os bons tempos. Eu sou o Nutelinha raiz. Eu fui raiz quando era criança, agora eu sou mais Nutella. Vai ter que se adaptar. Identifica um pouco essa característica. Tem algum país que você gostaria de visitar ou morar? Algum país? Se fosse o Brasil, assim. Cara, eu gosto muito do Brasil, sinceramente. Eu acho o Brasil fantástico. Mas convenhamos, às vezes, como fala, intancável o Brasil. Difícil. É intancável. Mas eu sempre quis ir pra... Eu sempre quis visitar o Japão. Até porque eu tenho um pouquinho de otaquice aí, né? Eu gosto de uns animes. Eu sempre gostaria de conhecer países do leste asiático. Como, por exemplo, Japão, China, Coreia. Também Portugal. Portugal seria muito legal de conhecer, porque eles têm um sotaque muito engraçado. É os putz e raparigas. Que é bom mesmo. Não, eu ia me rachar de rir. Eu tenho o espírito da quinta série aflorado até hoje. As palavras deles, nossa, cada pérola que eles soltam. Como é que a gente fala aqui? Ali tem uma fila de rapazes e garotas pra tomar uma injeção. Daí, lá em Portugal, lá tem uma bicha de putos e raparigas para levares a pica. Cara, é absurdo. Meu Deus do céu, se tiver algum português assistindo aí, desculpa a piada, mas a gente não aguenta. E a grande vingança do Brasil é quando você vai selecionar o idioma no YouTube ou em algum jogo e tá lá português, e português, entre aspas, entre parentes Portugal. A língua portuguesa brasileira já é... O português oficial, praticamente. O português oficial já. Tem mais pessoas falando. Chupa Portugal. Mas obrigado aí quem tá acompanhando de Portugal. Pior que tem um povo que me acompanha de Portugal. Não, tem muita gente. Sim, mas não, eles são muito gente boa, muito legal. Um abraço Portugal. Um abraço aí pra Portugal. Olhando nossos últimos Reels ali que a gente postou no nosso podcast. E, cara, tinha uma porcentagem ali nas pizzas ali, né? Do pessoal da Arábia Saudita assistindo. Os caras da Arábia Às vezes é simplesmente os caras que passaram sem querer. Tipo, às vezes vocês passam por um rio assim, árabe, o vietnamita, assim, e nem presta muita atenção. Mas foi marcado. Não tem nada, né? Mas chegou lá. Patrocina nós, Arábia Saudita. Você da Arábia Saudita também pode. Porque lá eles têm um recurso legal, né? Agora outra que. Você falou ali de uns youtubers muito famosos que fizeram muito sucesso com o conhecimento também. E eu queria saber, você tem um ídolo que te inspira, que inspirou a ser o cara inteligente que você é hoje, que você gostaria de conhecer, trocar um papo, ou você já conheceu esse cara até, e como que foi essa experiência de conhecer? Cara, que eu sempre quis... Olha, eu diria que quem me incentivou a gravar vídeo na internet, quem me incentivou mesmo foi... Pior que eu já conheci ele. Já conheci um cara da minha infância. Tipo, eu sempre assistia o canal do Matei Formiga. Eu não sei lá, o Coelho lá e tal.
junto com o Terror Bionic, foi o Thiago, no caso, foi o primeiro youtuber de gameplay que eu já vi. Esses dois fizeram parte da minha infância e foram eles que despertaram a minha vontade de querer gravar na internet. Então, eu devo a eles essa vontade. Agora, um dos youtubers que eu mais me inspirei no ramo da ciência, que eu gostaria muito de conhecer ele, é o Iberê, do Manual do Mundo. Sim. Assisto o canal dele até hoje. A série de bola perfeita dele é uma maravilha. Cara, mas eu acompanho o Iberê também fazem anos e anos. Ainda mais os memes que faz do Manual do Imundo. Tem pérolas que... Não, vocês conhecem o Manual do Imundo, né? Sim. Eu conheço. Eles basicamente pegam os vídeos do Iberê assim, editam o título na edição pra fazer, tipo, daí tá lá o Iberê segurando uma pipa, e daí eles editam o título pra, tipo, fiz cerol pra cortar motoqueiro na rua. Nossa, que errado. Eu não queria nem comentar pra não... O cara... E pior que até o Iberê já sabe disso, assim, ele foi fazer uma bola assim de gesso, foi colocando assim, um pó branco, daí ele parou na edição e falou assim, ai, se o Manual do Imundo vê isso. Eu acompanho muito... Antes eu acompanhava todo o conteúdo dele. Hoje eu acompanho mais o Iberê Responde, que é aqueles vídeos mais longo e mais objetivo. O pessoal joga as perguntas ali, eu acho que deve ser mais ou menos o que acontece com você. Joga umas perguntas e você vai respondendo ali conforme a tua disponibilidade. Ele junta ali umas 30, 40 perguntas e responde tudo num vídeo só do YouTube. Dura uns 40 minutos e é longo pra caramba. Só que é muito interessante, é muito legal, porque é umas perguntas muito atípicas. Não são umas perguntas tão tradicionais que a gente escuta na aula da professora de química, alguma coisa assim. É umas perguntas curiosas da vida ali que ninguém sabe. Tipo, por exemplo, por que o produto de limpeza realmente limpa alguma coisa? Por que a Quiboa mata 99,9% das bactérias, mas deixa aquele 0,01%? Pois é, né? Porque daí se não funcionar e você pega uma infecção, a empresa, foi 0,1%. Isso me lembra pra avisar as outras, né? Lembra o Colgate, que é 9 em cada 10 dentistas recomendam. Cara, que cara sacana que não recomendou, né? Pô, por que eu não recomendo isso aí? Pois é, daí fala assim, de 10 em 10 dentistas recomenda. Daí aparece um falando, eu não recomendo isso aí não, vou processar. Então deixa essa marca. O cara chega lá, porra... Mas eu quero saber por que ele não recomenda. Qual que é melhor do que o Colgate? Meus dentes são importantes. Mas aquele 0,01% o pessoal fala que é pra avisar o resto das bactérias. Tá vindo um perigo aí, pessoal. Vamos pra outro lugar agora. Não vamos mais lá no banheiro que tá ruim lá. Pois é, né? Cara, tipo... Chega como se fosse um soldado na vila medieval, mata todo mundo e deixa só o carinha pra contar a história. Eu acho que eu tenho um conto engraçado sobre porcentagem, que eu tenho um colega advogado e ele atende um cliente. Atendia, vamos falar que esse caso é fictício, para não... Hipoteticamente. Ele engravidou uma mulher e ela pediu pensão, ele foi lá fazer o exame de reconhecimento de DNA, né? E saiu o resultado que ele era o pai, 99,99% de chance de ele ser o pai, legítimo. Ele mandou mensagem para esse meu hipotético amigo advogado falando temos uma chance. Vamos pra cima. Cara, eu acho que eles não colocam no 100% de certeza, porque eu acho que nada é exato. Não, nada é com 100% de exatidão, assim como nada é 0% de chance de acontecer. O universo funciona assim. No caso, o cruzamento genético é praticamente isso. É impossível ser 100% porque, digamos que quando você tem um filho, não nasce um mini você. Nasce uma mistura do código genético da mãe e do código genético do pai. Ele vai carregar isso e um pouquinho de uma variação espontânea dele. Senão nasceria um clone de você se produziria por mitose, daí seria igual. E continuando aqui nas perguntas, nos questionamentos, uma lição de vida hoje para quem te acompanha. Uma lição de vida para quem me acompanha. Taca o foda-se e começa. É isso. A pior parte de qualquer projeto e de qualquer coisa que você vai começar é só começar. Como por exemplo, quando eu comecei na internet, eu ficava sempre pensando, meu Deus, eu não tenho microfone, eu não tenho câmera, eu não tenho tripé, eu não tenho luz, o que eu vou fazer? Até que eu via, sei lá, o Whindersson Nunes com milhões e milhões de inscritos gravando com uma GoPro
no sótão com a caixa d'água atrás. Eu falava, pô, você não precisa começar profissional. Ninguém precisa, ninguém começa profissional. Por exemplo, vocês estão começando agora no podcast já com toda essa estrutura profissional aqui. Mas pode ser que quem esteja assistindo não esteja começando com toda essa estrutura, microfone top, mesa top, controle, câmera e tal. Mas a pessoa, se tiver vontade, ela vai começar e vai melhorando aos pouquinhos. Se quiser começar na internet, melhorar um ponto do vídeo, ou um ponto a cada vídeo. Tipo, notou que, sei lá, tua postura não estava muito boa no teu vídeo anterior. No próximo, você melhora um pouquinho. Notou que você, sei lá, deu uma babada no vídeo? No próximo, toma cuidado. Notou que você falou alguma coisa que o povo gostou mais? Fala mais daquilo. Não passa 2, 3 meses e você tá completamente diferente de como você começou. É isso, melhorar um ponto a cada vídeo. E o principal de todos é começar. Isso vale para qualquer projeto que você vai fazer. Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no empreendedorismo. Parar de pensar, e se der errado, e se der errado. Bom, se você não tentar, sempre vai dar errado. Não tem nem como dar certo se não começar, né? Exato. Não tem como dar certo. E também não tem como dar errado, mas também não tem como dar certo. Eu comentei no nosso último podcast com a Adriana justamente sobre isso, que você vai ser julgado independente se você fizer ou não. Se você realizar teu sonho, você vai ser julgado. Se você não fizer, você vai ser julgado. Então, a questão é que se você não fizer, nem sequer tentar, você vai sofrer o pior julgamento possível, que é o próprio julgamento. Meu, eu sou um sei lá o quê, por que eu não tentei? Meu Deus, daí a pessoa fica assim... Por que eu não comprei Bitcoin? Por exemplo. Porra. Aí você me quebra, né? Aí quebra todo mundo. A parte do Bitcoin aí. Porra. Eu não tenho essa mágoa com o Bitcoin. Ô, Daniel Fraga, me dá umas aí. Eu não tenho essa mágoa com o Bitcoin porque eu era tão lesado que eu nem sabia o Bitcoin. Eu fiquei sabendo do Bitcoin muito tarde. Pois é, mas Bitcoin surgiu como um conceito completamente irônico, tipo as NFT, as fotinhas de macaco. Você lembra dessa época na internet? Sim, os artistas tudo com fotinha de macaco. Pois é, hoje em dia perderam tudo. Quem comprou isso aí tomou na berola. Esquema de pirâmide, né, cara? É um puta do esquema de pirâmide. A maioria era utilizado para lavagem de dinheiros. O Bitcoin, ele surgiu com um sistema revolucionário, que é a blockchain, sistema descentralizado. Agora as NFT só furtaram esse conceito e fizeram um monte de gente trouxa. Todo dia sai um esperto e um trouxa de casa. Quando eles se encontram, eles fazem negócio. E é um péssimo negócio. Um péssimo, porra. Né? O Justin Bieber gastou 6 milhões. Não, provavelmente ele deve ter ganhado bem mais por conta da repercussão. Mas, pô, 6 milhões numa foto de macaco. Eu tiro print daquilo lá. Eu sei que não dá pra replicar a hash da blockchain, mas o que aquilo tem de valor? Além de eu poder, tipo, sei lá, dar um trade. Se eu for querer dar um trade em criptomoeda, eu faço um trade da própria criptomoeda, do Ethereum, do Bitcoin, da Solana. Foi uma loucura global ali, o pessoal... NFT. Mas deu bastante repercussão. O pessoal... Tinha aqueles joguinhos de NFT que eu tinha um amigo, cara, ele era esperto também. Ele sempre entrava no início, ele ficava garimpando esses joguinhos. Então ele jogava um joguinho lá, ganhava um bonequinho. O bonequinho valia tanto. Aí ele ganhava mais um, ganhava outro bonequinho que valia tanto. Aí ligava um valor X, revendia tudo e não jogava mais. Porque não dava um mês aquele jogo quebrava. Porque pois é, esses jogos sempre começam assim. Eles começam a crescer e depois quebra. Depois começa a crescer e depois quebra. Tipo o jogo do Tigrinho. A questão é que o jogo do Tigrinho pelo menos tem a decência de falar que é um cassino. Eu vi que você fez um vídeo esses dias com programação ali, explicando sobre o jogo do Tigrinho. Jogos de apostas. Pois é. Fala um pouco aqui no nosso podcast, no caso, o porquê as pessoas não devem apostar. Porque as pessoas não devem apostar? Porque, primeiro, se imagina você abrindo uma casa de aposta. Você vai abrir uma casa de aposta. Por que caralhos você faria um sistema que permitisse as pessoas ficar tirando dinheiro de você? Você não abriu pra ganhar dinheiro? Não existe empresário bonzinho. E quem coloca anúncio na internet porque tá querendo te empurrar alguma coisa. Tirando ONGs e tal, mas colocou anúncio na internet, colocou negócio pra ficar pipocando na tua cara, é porque a pessoa tá querendo tirar alguma coisa de você. Isso é fato. Agora, as casas, elas são feitas pra lucrar. Assim como qualquer negócio, isso é normal. O problema das apostas é que elas são extremamente viciantes. Sim. Porque quando você ganha,
você se vicia por conta da dopamina. Meu Deus, eu ganhei dinheiro. Agora, quando você perde, você ainda assim se vicia por conta da adrenalina. Você fica, foi quase. E muitas têm algoritmos manipulados. Do tipo, você entra e a própria casa aumenta a tua sorte de forma matemática. Pra você ganhar as primeiras, ficar com aquele negócio de, porra, eu sou muito bom. Eu vou fazer um exemplo bem tosco aqui, tipo Fortnite. Conhece Fortnite, joguinho? Sim. Sim, sabe quando você entra no Fortnite, jogar pela primeira vez e tal, entra no mapa lá do Battle Royale, começa a matar todo mundo e pensa, meu Deus, eu sou muito foda. Bom. Depois cai na arena com os players de verdade e não bot. Daí você se sente um merda. É um pior jogador. Pois é, mas só que daí o Fortnite já conseguiu o que queria, que é aquela emoção boa no começo. A primeira impressão é que fica. E você pensa, é uma armadilha tão grande assim, porque o pessoal, às vezes, qualquer um cai, sabe? Eles vão lá e colocam assim, deposite até R$1.000 e a gente te paga o dobro. Você ganha 100% do valor que você depositou. Por que o cara não faz isso pra ele mesmo? Pô, vou colocar 1.000, eu vou lá, vou tirar mais 1.000, vou ficar com 2.000. Só que daí pra você tirar esses 2.000, você vai ter que apostar R$2.000. Aí você começa a ganhar, você chega lá perto dos 3,5, aí você começa a perder. Aí você sobe um pouquinho de volta, você começa a perder. Aí chega naquele momento que você tá com R$500 na conta, você pensa, putz, já perdi tudo, né? Vou postar tudo pra ver se eu tiro alguma coisa, pelo menos. Pois é, e inclusive naquele vídeo lá, eu fiz exatamente uma programação assim, que quando chega no finalzinho, a pessoa tá tão desesperada que ela faz o all-in, que é apostar tudo de uma vez só. E daí ou a pessoa ganha só um pouquinho a mais, ou ela já termina de perder tudo. Estatisticamente ela sempre vai perder. Chora depois um pouquinho. E também tem o perigo das plataformas de apostas disfarçada de investimento. Tipo, a IK Option. Vocês já ouviram falar da IK Option? Aquilo é aposta. Você não tá investindo na bolsa de valores de verdade. Você tá investindo em opções binárias. Na verdade, é só um gráfico que imita o gráfico real e você aposta se a ação vai subir ou vai descer. Só que você não ganha com base na valorização de mercado da tua ação. Você ganha com base na perda dos outros. Sim. Ou seja, que tipo de investimento é esse? Você nem precisa colocar teu CPF, teu CNPJ, você não precisa preencher informação fiscal, isso não é uma corretora. Eu mesmo já investi em ações, existem mesmo esses painéis aí, só que é muito complicado pra começar a conversa, eles nem sequer abrem em final de semana. Então, hoje eu não poderia investir na bolsa. Tem um horário pra começar e é um horário bem específico. Fala o horário do pregão, né? E que importante o influenciador ter essa noção, né? Pois é. Porque provavelmente já chegou proposta pra você. Todo dia. De caso de aposta. E isso é um problema sério, cara. O Brasil é o país que mais tem apostador no mundo, se eu não me engano. E é um problema já dá pra considerar um problema de saúde pública, porque afeta o mental da pessoa, e saúde financeira também das pessoas. As pessoas apostam um salário, aluguel. Casa. Olha aqui, ó. Não, e pra piorar, por que os caras usam foto de anime pra mandar essas porra? Cara, é um monte de conta falsa. chega a dar nojo. E é importante que é legal que você tenha essa consciência pra não ficar divulgando esse tipo de coisa. Pois é. E todo influenciador que vocês vê por aí divulgando coisa, prometendo o mundo e o fundo, ele quer que tu perca. Essa é a realidade. O influenciador quer que você tome naquele lugar. Sabe quais são as propostas que eu já recebi? 1.500 por dia. Por dia. Eu ia ganhar, acho que 1.500 vezes 30, mais ou menos. Não me lembro, só o ruim de matemática de cabeça. Mais 30% das perdas dos meus seguidores. 30%? 30% da perda dos meus seguidores. Daí eu fico pensando, o quanto essas casas não estão ganhando? Pra ter a condição de pagar pra mim, se eles quiserem 1.500 por dia, mais 30% das perdas? Meu Deus, eu ia ficar rico em pouco tempo se eu aceitasse isso. Mas daí, quanta gente não ia ficar pobre por conta disso? Ou seja, o influenciador que divulga tigrinho e fala, entra aqui pelo meu link, ele tá ganhando com a tua perda. Cada vez que tu vai lá, coloca o dinheiro que era pra ir no mercado e perde, 30% tá indo pro influenciador. As pessoas, elas se sentem bem com isso, não dá pra... Eu não conseguiria dormir divulgando essas coisas, não conseguiria dormir. Porque você acaba sendo mal visto pelas pessoas que sabem da verdade. Não, total. E sei lá, pra você que gosta de divulgar informações verdadeiras e conhecimentos, isso seria o pior lado pra você escolher. Seria, afinal eu também tenho muito de ser um
como é que fala? Meu, eu tenho meio que um complexo de bom samaritano. Eu gosto de sempre ajudar as pessoas, assim. Tanto que o povo, eles ficam meio desconfiados, às vezes, às vezes chega uma pessoa, me pede uma ajuda no canal da pessoa, e às vezes eu vou lá e me ofereço até mesmo pra fazer uma edição pra pessoa, pra ela ver como é que faz. Tem pessoas assim, pô, mas tu já tá fazendo os vídeos grandes aí, por que você tá me ajudando aí? Você tá querendo alguma coisa? Não, eu quero só que você faça direito, que você dê bem. Eu gosto de fazer isso, eu tô ajudando meu amigo a começar o canal dele no Instagram. Então, eu nunca me sentiria bem divulgando essas coisas, porque isso só gera prejuízo. E não importa o quão inteligente ou capacitado uma pessoa seja. Por isso que falo, meu seguidor fala assim, Murilo, tá inteligente, você nunca cairia nesse negócio de aposta. Nikola Tesla morreu pobre porque era viciado em aposta. O Nikola Tesla, ele não foi o maior gênio da humanidade, mas ele foi uma pessoa extremamente inteligente. Tem um nome relevante, né? Pô, você ouve Nikola Tesla, você já vem aquela imagem na cabeça do cara atrás, cheio de circuito, com raio, com as bobinas, com aquele bigodão lá segurando uma lâmpada. Ou seja, o cara é pica. Mas ele morreu pobre por causa da aposta. Por causa da aposta, você não sabia. Não sabia também. Nikola Tesla era viciado em aposta. Na verdade, ele morreu pobre por diversos fatores, mas... Cavalo, será? Que tipo de apostas? Apostava em cavalo, será? Em corrida de cavalo? Será que é... eu acho que... Não me lembro de que tipo de aposta, mas eu acho que ele, se eu não me engano, ele apostava de tudo quanto era tipo. Tudo que é tipo. Mas muito legal essa última fala. E já pega o gancho para a próxima pergunta, que é qual que é o teu objetivo profissional hoje? O meu objetivo profissional é fazer conteúdos cada vez mais completos, mais divertidos e que realmente agreguem muito valor para as pessoas, porque eu tô pretendendo fazer, além dos meus vídeos curtos, que vídeos curtos são legais, mas eles não transmitem tanta informação assim, porque eu tenho uma janela limitada para passar as coisas, por mais que eu tente falar na velocidade do Eminem. Eu tô querendo fazer projetos fazendo mini documentários, tipo, às vezes documentários, mini documentários. Eu tô até combinando com um cara para ir em Foz do Iguaçu para fazer um documentário lá sobre casos que já aconteceram, sobre isso, mas sempre tentando mesclar ciência no meio, que daí faz 30, 40 minutos, uma coisa bem produzida e tal. E hoje em dia, como eu tô tendo mais apoio, que eu tô tendo mais condição, eu acho que vai ser a hora ideal para fazer isso. Fazer um conteúdo que eu gosto e que vai fazer muitas pessoas gostarem também de assuntos como de ciência, como matemática, química, física, história. Todos assuntos vitais para um ser humano saber, mas que infelizmente a escola tá falhando em despertar esse interesse. Bastante. Esse é o meu objetivo. E assim, a gente começou esse questionamento do Sem Conexão aqui com o passado. Se você voltasse para o passado, o que você mudaria ou reviveria algum momento? Mas para o Murilo do futuro, qual que é a mensagem que você quer deixar para ele? Que daqui uns 5, 10 anos você vai lembrar dessa mensagem ou reassistir até o podcast e ver se chegou até lá, se deu certo. Qual que é a mensagem que você quer passar pro Murilo do futuro hoje em dia? Qual a mensagem que eu quero passar pro Murilo do futuro? Isso. Como se eu estivesse falando pra mim, meu futuro, quando eu lembrar. Provavelmente eu vou lembrar certinho porque eu tô aqui. O primeiro podcast que eu tô indo. Viu como eu não precisava se preocupar tanto? Que legal. Uma mensagem bem forte. Sabe por quê? Porque boa parte dos problemas são criados na tua cabeça. E eu aprendi da forma mais dura possível isso. Às vezes você cria tanto empecilho pra começar a fazer uma coisa que quando você faz e vê o quão estupidamente fácil ela é, ou o quanto não era tão difícil, você se sente muito ruim. Eu, por exemplo, achava que era super difícil começar a fazer vídeo, começar a fazer roteiro, edição de vídeo, depois que foi difícilzinho um pouquinho no começo, mas hoje em dia eu faço de olho fechado. E eu fico pensando, quanto tempo eu fiquei procrastinando até começar? Então, essa é a mensagem que eu quero dar pra eu mesmo no futuro. Viu como não era tão difícil? Porque tem coisas hoje que eu enxergo como muito difícil pra eu começar a fazer. Mas eu vou fazer elas de qualquer maneira. Sim. Eu quero que essa mensagem fique gravada. Só pra gente, já estamos finalizando aqui, você
tá pra lançar um e-book ou já lançou? Como que tá? Divulga pro pessoal aí que tá te acompanhando. Pois é, né? Eu vou lançar um e-book que já pediram e tal. Não vai ser um e-book ensinando como ganhar dinheiro, porque já sabe como é que funciona essas coisas. É que muitas pessoas me perguntam assim, como você aprende as coisas? Porque eu larguei a escola. Larguei o ensino médio no segundo ano lá. Problemas de saúde, diversos problemas. Também porque eu não gostava da escola e tal. Só que mesmo assim, eu aprendi tudo que eu sei hoje sozinho. Tudo que eu falei aqui agora, eu não aprendi em curso nenhum. Foi tudo sozinho. E daí eu quis lançar um e-book para meio que dar os passos para a pessoa utilizar a minha técnica, utilizar realmente um método para aprender qualquer coisa. Seja da área de química, de ciência, ou seja mesmo de áreas práticas. Porque aprender um novo conhecimento não é exclusividade de uma faculdade, de uma escola, de um curso. Esses lugares, eles te dão as ferramentas necessárias para você continuar. Para todo mundo tem essa capacidade. Quando o ser humano começou a construir coisas, não existia professor para ensinar eles, não. Era na base da tentativa e erro. Só que hoje em dia você tem a maior faculdade possível. A maior faculdade, você tem 20 bibliotecas de Alexandria na palma da mão. Se você quiser mesmo, você consegue se tornar um físico nuclear. Um físico de partículas. É claro que vai ser ultra difícil se você não for por uma faculdade. Mas que é possível, é. Então eu quero oferecer apenas um método mais viável para a pessoa começar a aprender as coisas essenciais. Até porque eu já cansei de contar quantas vezes as pessoas que já estavam fazendo curso, iam prestar Enem, iam fazer um TCC, uma dissertação e tal, vieram para me pedir dicas de como fazer. Porque às vezes boa parte do trabalho, até mesmo de faculdade, você tem que fazer sozinho. Uhum. Querendo ou não, a jornada é individual. E eu tô querendo lançar isso para facilitar. Legal. Então é isso aí. Eu gostaria de agradecer por você comparecer ao nosso podcast. Eu que agradeço, foi muito top. Não, foi um papo muito divertido. Falo aqui diretamente para a câmera, pro pessoal. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais. @sem conexão. Me segue também lá, Alisson H. Reis. Segue o Matheus. Qual que é o teu arroba, Matheus? Meu arroba Mateus.fantinel. A última vez eu tinha falado errado, esqueci do ponto. E não se esqueça, bateu? Tá naquela ali? Tá naquela ali. Agora pode falar nessa aqui, você. Naquela ali, né? Isso. E não se esquece de seguir o convidado, né? Que tá aqui, @Murilo Miguel BA em todas as redes sociais. No caso, no YouTube é só Murilo Miguel, né? Murilo Miguel BA no Instagram, no TikTok e no Kawaii, e no YouTube é Murilo Miguel. Não se esquece lá. Inclusive, assim que eu postar uns cortes lá e tal, se vocês puderem me enviar, eu já marco lá o perfil de vocês, vai ficar top lá. Legal. E pessoal, assim, só para relembrar vocês, como eu já disse no último episódio, esses episódios só são possíveis graças a It's Media. Então toda essa estrutura que você está vendo aqui, mesa, microfones profissionais, a televisãozinha para colocar dos patrocinadores ou qualquer coisa que você estiver vendo hoje é por conta da It's Media. Você tem interesse em locação desse estúdio ou tiver interesse em alguma transmissão ao vivo de jogos, do esporte que você imaginar, ou até mesmo para qualquer coisa que você queira transmitir ao vivo, a gente vai deixar o contato da It's Media aqui embaixo, beleza? Fala @da It's Media. It's Media. It's Media Comunicação. Isso, It's Media Comunicacão. Sem os acentos, as coisinhas ali. Pois é, que na URL não dá pra colocar não dá pra pôr, os acentos. E @It's Media Comunicacão ali, ó. Comunicacão. Pessoal, esse episódio vai estar disponível no YouTube e também no Spotify. Então, se você quiser escutar no carro ou antes de dormir, ou quiser ver nossos rostinhos lindos, tá lá no YouTube. Então, mais uma vez, agradeço o Murilo, agradeço o Matheus, agradeço o Ricardo e o Gustavo também, que estão ajudando nós hoje aqui. E até a próxima, pessoal. Até a próxima aí pra vocês. Muito obrigado. Valeu.